Olá, meu nome é Rodolfo Hammer, sou advogado especialista em direito previdenciário e hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante: pensão por morte. Por quê? Porque em janeiro de 2021, agora, nós tivemos alterações importantes na pensão por morte, principalmente o que eu vou tratar aqui hoje, do prazo de recebimento da pensão por morte. Exatamente, do prazo de recebimento da pensão por morte. Por quê? Porque com a mudança da legislação, nós temos esse prazo diminuído dependendo da idade da pessoa que sobreviveu. E aqui eu quero trazer essas informações para que você tenha ciência disso e, em especial, você tenha ciência do que se trata o direito adquirido em relação a isso e o que você pode analisar no seu caso específico. E aí eu trouxe aqui, e vou fazer questão de ler, porque as datas são muitas, até para que eu não me confunda, como nós podemos observar caso a caso. É importante sempre analisar todos os casos, porque cada caso é um caso, em especial no direito previdenciário, até porque cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem o seu trabalho, cada pessoa tem a sua contribuição e isso reflete diretamente no benefício previdenciário daquela pessoa, na pensão por morte que ela deixa, os dependentes que ela tem. Então, o que eu quero trazer é que a partir de janeiro de 2021, o tempo de recebimento da pensão por morte ele foi alterado. E como é que ficou a partir de agora? Então, imaginemos o seguinte: um casal, a pessoa que faleceu, no caso, deixou uma pensão por morte e a pessoa sobrevivente, o companheiro sobrevivente ou a companheira sobrevivente, ele vai dar entrada no requerimento de pensão por morte. Quando ele dá entrada no requerimento de pensão por morte, observado todas as outras condições necessárias para o benefício, isso é importante. Nós não vamos tratar disso especificamente neste vídeo, porque daria e vai dar um outro vídeo no momento oportuno, mas nós vamos falar hoje só sobre esse prazo. O que acontece? A pensão concedida, ela não é mais como era antigamente, vitalícia, para o resto da vida. Ela obedece hoje um critério de prazo. Esse prazo hoje foi alterado em janeiro de 21. Como funciona hoje? Então, se a pessoa sobrevivente, no caso aqui o companheiro ou companheira, ele tem até 22 anos, ele recebe a pensão por morte por 3 anos. Vou pedir para que a gente coloque aqui no vídeo essas informações por escrito para que você possa analisar numa tabelinha e vai ficar mais fácil na hora que você estiver vendo o vídeo, você vai conseguir pausar e anotar para que você não perca nenhuma informação. Se a pessoa tem entre 22 e 27 anos de idade, o sobrevivente, ele recebe a pensão por 6 anos. Se ele tem entre 28 e 30 anos, ou ela, recebe por 10 anos a pensão. Se tem entre 31 e 41 anos, recebe por 15 anos a pensão. Se tem entre 42 e 44 anos de idade, recebe por 20 anos a pensão. E se tem 45 anos de idade ou mais, aí sim ela passa a ser vitalícia, ou seja, para o resto da vida. Vejam que modificou em relação ao ano passado, ou seja, 2020 para trás. Por quê? Porque até o ano passado eram 44 anos a idade que você recebia a pensão vitalícia, que você recebia a pensão para o resto da vida. Esse ano é necessário ter 45 anos de idade. Bom, uma outra situação importante que aqui vale a pena ressaltar e você tem que analisar no seu processo de pensão por morte. Então, você deu entrada na pensão por morte, você está recebendo a pensão por morte, o que a gente tem recomendado para as pessoas? Primeira coisa, você tem que estar cadastrado no Meu INSS, também vou deixar o link lá na descrição do vídeo. No Meu INSS você tem que ter sempre a senha do Meu INSS para que você acesse o processo e peça cópia do processo de pensão por morte. Por quê? Porque com a cópia do processo de concessão
ou de indeferimento, você consegue analisar e ver como foi concedido aquele processo, ou por que foi indeferido, ou de que forma você está recebendo aquela pensão, se está correto ou não. Se tiver qualquer dúvida sobre o processo, você leva para algum especialista da sua confiança e ele vai poder te avaliar e te dar as respostas necessárias. Mas, se você, por exemplo, o falecido, ele teve somente 18 meses de contribuição, ou você conviveu com essa pessoa, ou foi casado há menos de 2 anos, você vai receber a pensão só por 4 meses. Muita gente pergunta: Rodolfo, eu tenho uma dúvida. Eu vivi com uma pessoa, por exemplo, por 10 anos. Eu resolvi casar, e aí eu fiz o casamento no papel. E nós ficamos casados por 1 ano, e nesse 1 ano ele faleceu. Quando ele faleceu, eu dei entrada na pensão por morte e juntei a certidão de casamento. O que aconteceu? Eu recebi a pensão só por 4 meses. Por quê? Porque a certidão de casamento constava que eu estava casado há apenas 1 ano. Mas olha, eu tenho uma vida pregressa, uma vida antes de 10 anos que eu era companheira dele. Mas o INSS não entende essa vida anterior, ele entende da certidão de casamento. Então aí é preciso pedir a cópia do processo no meu INSS, levar para um profissional de sua confiança, para que você consiga provar essa união estável anterior ao casamento. E você vai ter que fazer essa prova de união estável de 10 anos para tentar esse benefício. Não é fácil, mas é possível e é isso que você tem que fazer. Mas o que eu queria trazer aqui hoje são esses novos prazos de recebimento da pensão por morte que foram alterados agora em janeiro. Rodolfo, outra dúvida: se a pessoa faleceu em 2020, um exemplo, no dia 31 de dezembro de 2020, ela continua com os prazos antigos. Por exemplo, uma pessoa com 44 anos de idade que teve o seu companheiro ou companheira falecido no ano de 2020, ela recebe a pensão vitalícia para o resto da vida. Porém, se ele faleceu no dia 1 de janeiro de 2021, ela vai receber por prazo de 20 anos. Por quê? Porque a lei mudou a partir de janeiro. Então é importante você olhar isso, você ficar atento a isso. E como é que você vai ter ciência dessas informações? Mais uma vez eu vou repetir, vou deixar a descrição no canal, lá no vídeo, para que você acesse. Lembre-se de pegar a senha do meu INSS, a cópia do processo e verificar como foi concedida a sua pensão por morte e, se ela não foi concedida, os motivos pelo qual ela não foi concedida. Mas a partir de janeiro de 21, nós temos aí novos prazos de concessão. Era isso que eu queria deixar nesse vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para que toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal, você seja notificado e compartilhe para o maior número de pessoas, porque às vezes esse não é o seu problema, mas pode ser o problema de alguma pessoa que você conheça, e esse vídeo provavelmente vai ajudar muito. Um abraço e até o próximo vídeo.